qual a consequência de viver na inclinação da carne. Aqui é Cássia Moreira, eu sou mensageira da Palavra de Deus e vamos ler capítulo 8 de Romanos, que diz assim: Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E por causa do pecado, na carne, Deus condenou o pecado, para que a justa exigência da lei fosse satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para os desejos do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos também dará vida a vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes um espírito de escravidão para viverdes novamente, atemorizados, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois ela está sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da decadência para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação está gemendo e suportando angústias até agora. E não só ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, da mesma forma gememos interiormente, esperando nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Porque nesta esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Como alguém espera aquilo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, o aguardamos com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, gratuitamente, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo de Romanos, capítulo 8, Paulo nos descreve a importância de nos atentarmos à inclinação da carne. Porque quando nós vivemos através dessas inclinações, o caminho é de morte. Mas quando nós caminhamos pelo Espírito, nós somos chamados de filhos de Deus. E é Deus que nos justifica em todas as coisas, porque nós somos pecadores. E muitas vezes a gente acredita, aceitei Jesus, fui batizado e agora eu vivo sem pecado. O viver sem pecado é quando nós reconhecemos aonde está o pecado nas nossas vidas. É aonde nós, assim como Paulo, falamos para a nossa própria carne, que nós não queremos pecar contra ela, mas nós pecamos. A nossa natureza pecaminosa nos ensina a cada dia que nós não queremos pecar e muitas vezes, quando nós observamos, nós já estamos pecando. Porém, há um grande diferencial naquele que serve à inclinação da carne e aquele que anda segundo o Espírito. Porque quando nós pecamos segundo a nossa carne, que habita em nós o pecado, imediatamente o Espírito já te revela que você pecou. Então, quando você peca, o Espírito Santo que habita em você, ele te revela que você pecou. E quando ele te revela que você pecou, você vai diante do Pai e você diz ao Pai que você errou. Porque quantas vezes nós queremos errar? Quantas vezes nós queremos pecar? Nós não queremos pecar. Nós não queremos errar o alvo. Nós queremos andar segundo o Espírito Santo. Nós queremos crer que Jesus ele venceu o pecado e nós também venceremos. Mas somos falhos e humanos e sabemos que a nossa natureza pecaminosa nos dirige ao pecado, nos leva ao pecado. Mas que possamos reconhecer o pecado, que ao errarmos nós dobremos os nossos joelhos e falamos com o Pai sobre o que está acontecendo. E se há em nós, na nossa carne, na nossa inclinação, porque muitas pessoas falam, a minha inclinação é o vício, a minha inclinação é a cobiça, a minha inclinação é o orgulho, o ego, a minha inclinação é a falta de atitude, a minha inclinação é a língua má, a minha falta de atitude de ajudar, a minha inclinação é o roubo de consciência do próximo, é o roubo de furtar.
alguma coisa do outro, de se dar bem melhor do que o outro. E assim a humanidade vai caminhando, na inclinação da carne. Mas nós precisamos nos levantar a cada dia e precisamos buscar a lei da verdade, buscar as práticas do bem, buscar as práticas que o Espírito Santo nos direciona. E é por isso que eu quero te convidar, mediante essa palavra onde Paulo nos relata sobre mortificar as obras do corpo. Se você está até aqui ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo quer falar ao seu coração. É porque o Espírito Santo quer ministrar em você. Então, abra o seu coração nesse momento, se derrame aos pés do Pai e fale para Ele agora qual é a sua má inclinação. Qual é essa inclinação do pecado que te faz sofrer, que te faz viver em escravidão, que te faz chorar e que te amargura, porque muitos querem atirar pedra, mas muitos são pecadores também. Então que você incline a sua cabeça e medite nessa oração. Senhor, mais uma vez estamos na sua presença, porque não há um outro lugar que possamos desabafar aquilo que há em nós. Como é difícil olhar a nossa inclinação da carne. É muito mais fácil nós julgarmos o outro, olhar a inclinação do outro do que a nossa inclinação. Mas sabemos que a nossa inclinação para o pecado é ela que nos escraviza, é ela que faz com que nós perdamos o rumo, saiamos da sua presença. A nossa inclinação da carne, que é pecaminosa, nos faz ter deficiência na oração. Saber, Pai, que estamos diante da sua presença nesse momento é uma conquista, porque o quanto tem sido difícil buscar a sua face, o quanto tem sido difícil entrar pelo caminho estreito, o quanto tem sido doloroso matar a vontade da nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Nós suplicamos a Ti, Pai, porque somos pecadores, porque reconhecemos a nossa má inclinação, porque reconhecemos que nós queremos fazer o bem, mas nós fazemos o mal. Nós queremos consertar as coisas, mas nós erramos, nós falhamos. Somos tão pequenos diante do Senhor. O que será de nós sem a Sua presença? O que será das nossas vidas, Pai, se nós continuarmos no erro, pecando? Nós queremos a Sua presença. Nós queremos, Senhor, o Seu Filho amado, mais uma vez, para que Ele possa reinar nos nossos corações, para que Ele possa, Senhor, fazer a diferença nesse mundo. Nós não queremos nos assemelhar com o mundo, Pai. Ajuda-nos a enfrentar a nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. E o Senhor quer nos estruturar. O Senhor quer nos moldar. O Senhor quer fazer de nós semelhanças a Ti, Pai. E nós contamos com a ajuda do Seu Filho amado. Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos guiar. Nós contamos, Senhor, com a Sua misericórdia e a Sua piedade, porque a nossa alma clama por Ti. A nossa alma deseja a Sua presença.
E que nesse momento, Pai, todos aqueles que estão orando aqui comigo, em meditação a Ti, recebam o abraço do Espírito Santo, que sejam consolados, Pai, e que o Senhor estenda a mão para que essa má inclinação não venha prevalecer nas nossas vidas, mas que possamos fazer a diferença, que possamos ser luz aonde quer que estejamos, e que os nossos pecados, Pai, sejam eliminados, porque o que buscamos é a Tua face, é a Tua presença, é a Tua santidade. Perdoa nossa fraqueza, Pai. Perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações e nos ajuda, Senhor, a superar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos torna escravos, tudo aquilo que nos prende, Pai. Faça o Teu querer. Levanta-nos, Senhor, e que a Tua glória seja resplandecida e grandiosa para sempre. Amém.